Governo de Santa Catarina adota medidas mais rigorosas contra o novo coronavírus. Em Criciúma, novas ações também foram anunciadas. Eventos religiosos e também sociais estão suspensos. Coronavírus muda a rotina do brasileiro. No Brasil, são mais de 1 milhão de estudantes sem aula em virtude do Covid-19. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Pandemia afeta também a economia. Comércio de rua já sente os efeitos negativos do coronavírus. E ainda, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina anuncia cancelamentos das sessões ordinárias e reuniões que estavam agendadas para esta semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 17 de março de 2020, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Os secretários de Saúde, Educação e Prisional de Santa Catarina participaram hoje de uma entrevista coletiva na capital do estado. O trio acabou anunciando medidas mais enérgicas adotadas pelo governo estadual na luta contra o coronavírus. Acompanhe. O governo de Santa Catarina divulgou novas medidas em função da pandemia de coronavírus. Um decreto publicado na manhã desta terça-feira determina a suspensão de alguns serviços e atendimentos, orientação que deve ser seguida em todo o estado. Bom, então o governo, através do decreto que foi promulgado no dia de hoje, para os próximos 30 dias nós temos algumas ações dimensionadas. Entre elas, a interrupção das aulas, a partir do próximo dia 19 de março. Estamos suspendendo também a visitação nos ambientes de restrição de liberdade, seja os ambientes de presídios, onde as pessoas que lá transitavam estão sendo restritas de visitação, justamente para que nós não tenhamos a exposição daquele público, que é um público sensível. Estabelecemos algumas ações com relação a reunião de público, então, ou seja, todos aqueles eventos que estavam programados com pessoas acima de 100 para ambientes fechados e acima de 200 para ambientes abertos foram cancelados pelo governo do estado pelos próximos 30 dias. Tudo isso são ações que buscam retirar o maior número de pessoas do convívio social, do convívio de reunião de público, para que nós, neste momento, nós tenhamos capacidade de preparar todo o sistema de saúde, organizar todo o processo para as demandas que virão com relação ao coronavírus. Em entrevista coletiva concedida em Florianópolis nesta terça-feira, o secretário de Saúde do estado ressaltou que essas medidas são necessárias para evitar a propagação do vírus e para que o sistema de saúde em Santa Catarina possa suprir todos os atendimentos necessários. O que nós estamos fazendo nesse momento é conscientizar as pessoas de que é factível que neste momento a gente faça uma reclusão residencial, evite exposição a multidões, para que a gente possa fazer com que este vírus ele circule de uma velocidade mais lenta dentro do estado e a rede hospitalar e a rede de saúde como um todo possa fazer frente a isso. O secretário afirmou ainda que a pasta está trabalhando de forma incessante para que possa fazer o redimensionamento de todos os atendimentos e a preparação dos profissionais. A rede está sendo preparada em 3 frentes. A primeira frente que é voltada com relação à vigilância em saúde. Essa vigilância em saúde, neste momento que nós vivemos, nós precisamos ter certeza na coleta dos dados, na suspeição dos pacientes, se eles são ou não residentes do estado, se eles estão vindo de viagem internacional, enfim, toda aquela parte que faz respeito à vigilância em saúde, para que nós tenhamos certeza dos dados. Uma segunda parte ela é voltada aos profissionais de saúde. Orientá-los muito bem, quais são as condutas, quais são os mecanismos de proteção que eles precisam utilizar, quais são os cuidados no manejo, quais são as imunizações necessárias para esse grupo. E a terceira parte é justamente preparar o sistema desde a atenção primária, que é a unidade básica de saúde lá nos bairros, passa pelas unidades de pronto atendimento e, obviamente, pela rede hospitalar. E o atendimento hospitalar está recebendo atenção especial nesse momento. Enquanto se fala em rede hospitalar, nós estamos falando de um público que vai ser internado,
em algumas situações vai precisar de leitos de UTI, ou seja, terapia intensiva por um período de pelo menos 14 dias, e nós já estamos dimensionando a nossa rede de acordo com aqueles leitos disponíveis, com algumas reservas de leitos já exclusivos para coronavírus, e obviamente com uma programação de ampliação desses leitos conforme nós tenhamos o cenário estadual modificado pelo surgimento de novos casos de confirmação. A secretaria ressalta que não há motivo de pânico, mas é importante a compreensão da população para que esteja atenta aos cuidados necessários para evitar a disseminação do vírus. Então o momento agora realmente é o momento de revisarmos os nossos procedimentos, que nós tenhamos todo o cuidado com relação à etiqueta respiratória, que as pessoas no momento que forem tossir ou espirrar protejam seu rosto, ou com a região do cotovelo, ou preferencialmente com lenços de papel, e este lenço ele seja descartado logo após, que a gente faça uso frequente da lavação das mãos com água e sabão, não esquecendo de lavar nenhuma região, o dorso das mãos é muito importante para que a gente lave também. Aqueles que não tenham capacidade de lavar de forma frequente as mãos, que use sim a questão do álcool gel. O álcool gel está aí justamente para fazer as vezes da lavação quando eu não tenho disponibilidade. A questão de compartilhamento de utensílios que são de uso individual, talheres, copos, toalhas. Este momento é o momento de se evitar esse tipo de conduta, que as pessoas tenham consciência de que os idosos são a faixa populacional mais atingida com casos graves. Então o momento que nós temos agora em Santa Catarina é preservar este grupo populacional, que as pessoas tenham consciência que as pessoas idosas não frequentem para um ambiente de reunião de público, que mesmo aquelas festas que acontecem no final de semana somente com uma família, é um momento que nós evitarmos esse tipo de exposição. Que o idoso não tenha contato frequente com crianças, que é um público onde nós temos sintomas não presentes, mas que fazem a disseminação da doença, e frequentemente esse público acaba ficando com os idosos, com os avós em casa. Que nós tenhamos consciência que neste momento nós não estamos restringindo ainda a questão de frequência de restaurantes, shopping, cinemas, mas é de bom tom, de bom senso que as pessoas, se não for necessário, não frequentem esse tipo de ambiente. Agora, todos nós, de uma forma coletiva, precisamos ter condutas individuais buscando o bem da sociedade. Em Criciúma, o governo municipal também anunciou novas ações de combate ao Covid-19. Agora, reuniões religiosas e também eventos sociais estão também suspensos. Os prefeitos e secretários municipais de saúde da região da ANREC estiveram reunidos nesta segunda-feira para adotar algumas medidas de prevenção do coronavírus, o Covid-19. A região definiu por seguir a determinação do governo do estado de Santa Catarina. A partir disso, ficam suspensos eventos ou qualquer atividade com aglomeração de pessoas. Serão suspensas também as aulas nas escolas da rede pública municipal e estadual e nas particulares a partir desta quinta-feira, por tempo de 15 dias, prazo que poderá ser prorrogado. A coordenadora da Comissão Intergestores Regional de Saúde e secretária de Saúde de Siderópolis, Gláucia Périco, ressalta que não é um momento para pânico, mas a região está em situação de alerta e por isso é importante conscientizar a população ainda mais para ter cuidado consigo e com o próximo. Nessa terça-feira, os municípios da região estão orientando entidades sobre a suspensão. Em Criciúma, na Prefeitura, técnicos da Secretaria de Saúde se reuniram durante todo o dia com entidades religiosas, empresários e proprietários de casas noturnas e casas de eventos, para explicar a determinação que será seguida a partir de agora. Um decreto municipal deve ser publicado na noite desta terça-feira, seguindo a determinação estadual, mas apresentando detalhes que dizem respeito à mobilidade no município. Bom, e agora há pouco o prefeito Clésio Salvaro trouxe mais detalhes acerca das ações adotadas para combater o coronavírus na cidade. O chefe do executivo começou falando sobre as creches da FASC. O que é da parte da FASC, todos os serviços da FASC já foram suspensos. Na verdade, são os encontros dos grupos de mães, grupos da terceira idade, ritmo e saúde, outros serviços de oficinas. Lamentavelmente, também tivemos que fechar todas as creches, né? Um pouco mais de 5 mil crianças vão a partir de amanhã, a partir de quinta-feira, ficar em casa com os pais. Também, medida igual, nós estamos adotando nesse decreto, que eu vou assinar dentro de alguns minutos, com relação à saúde. Todas as aulas estão suspensas, os 20.700 alunos da rede municipal de ensino, do Fundamental 1, Fundamental 2 e também a
a educação infantil do município, todos estarão suspensos. É uma medida difícil, necessária. A gente sabe que isso vai afetar muito a economia, o capital e o trabalho vão sofrer muito com isso, mas nada se compare ao maior patrimônio que nós temos, que é a vida humana. Nós fizemos hoje a segunda reunião com os padres e pastores, tivemos uma extraordinária reunião e quero agradecer muito a compreensão deles de manter as igrejas sem os eventos, sem missas e sem cultos. A igreja ela continua aberta, é um momento, um local de reflexão dos fiéis, mas sem cultos. Os casamentos com a presença de público muito limitada. Velórios, por exemplo, também vão ter um horário para funcionamento. Até às 22 horas, abre às 7 da manhã, com o número máximo de pessoas, que tudo isso vai constar no decreto. O coronavírus mudou a vida de muita gente. Em Brasília, escolas, academias, igrejas e museus, tudo está fechado. Nas escolas, portões fechados. Em pleno mês de março, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, antecipou as férias escolares de junho. Até o dia 30 de março, as crianças ficam em casa com os pais. Todo tipo de aglomeração com mais de 100 pessoas foi proibida em Brasília. Academias foram fechadas, assim como casas de cultura, teatros e museus. No transporte público, a limpeza do metrô está sendo reforçada para evitar a proliferação da Covid-19. No Presídio Federal, as visitas foram suspensas desde a semana passada. E no serviço público, quem está gripado ou chegou recentemente de viagem ao exterior tem que ficar em casa. Essa é a determinação pelos próximos 15 dias. E quem descumprir pode ser penalizado. O governo também anunciou uma linha de crédito para socorrer os empresários que sofrerem com as mudanças. No valor de R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão será colocado em favor do comércio, será colocado em favor de todos aqueles empreendedores do Distrito Federal para que a gente possa superar essa crise. No aeroporto Juscelino Kubitschek, além das informações espalhadas pelo saguão, um novo equipamento deve ajudar a enfrentar o novo coronavírus. A ideia inicial é que a gente trabalhe com câmeras térmicas, a gente determina um parâmetro com o indivíduo saudável e à medida que a gente direciona essa câmera para pessoas que estejam com a temperatura corporal elevada, a imagem da câmera me mostra em tons de azul mais escuro que aquela pessoa está com uma temperatura mais elevada do que aquela que a gente adotou como padrão. A partir disso, a gente vai ter o Coriolis, os bombeiros militares, eles vão adentrar as aeronaves portando esse equipamento e a ideia é que ele faça a coleta do ar ali dentro daquela aeronave para que ela possa ser avaliada aqui no Veredos, depois que transformar em amostra. Então, isso minimiza tempo de identificação de provável contaminação. No Congresso Nacional, o coronavírus também mudou os hábitos. No Senado, parlamentares e servidores incluídos no grupo de risco foram liberados. Aqueles que têm mais de 65 anos, doenças crônicas, além de mulheres grávidas, poderão trabalhar em casa para evitar o contágio da Covid-19. 1/3 dos senadores poderá faltar e terá ausência justificada. 26 dos 81 senadores têm 65 anos ou mais. Já na Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia disse que só vai convocar sessões em plenário se for para aprovar medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e depois de construir acordos por telefone. Maia também recomendou que os parlamentares fiquem em Brasília para facilitar o trabalho. Na sexta-feira, o governo federal publicou uma medida provisória que libera R$5 bilhões para as ações de combate ao coronavírus. O dinheiro já foi liberado, mas o texto ainda precisa ser discutido pelo parlamento. E para socorrer os estados, o Ministério da Saúde liberou nesta segunda-feira R$424 milhões para todas as unidades da Federação e o Distrito Federal. O dinheiro será distribuído de acordo com o tamanho da população. Com isso, São Paulo receberá um recurso de R$92 milhões. O Ministério da Saúde também começou o processo de compra de kits de UTI para serem distribuídos aos estados. A convocação para as empresas interessadas foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União e vai até a meia-noite desta terça-feira. A seguir, efeitos do coronavírus. No Brasil, são mais de 1 milhão de estudantes sem aula em virtude do Covid-19.
Brasil segue o exemplo mundial e está suspendendo as aulas aos poucos por causa do coronavírus. Em todo o país, o número já passou de 1 milhão de estudantes em casa. O número inclui alunos de universidades, escolas públicas e também particulares. Hoje a aula foi sobre coronavírus. Outra coisa, a gente pode sair espirrando e tossindo? Não! O que a gente tem que fazer? Lavar a mão! Lavar a mão. E quando a gente vai espirrar? Assim! E quando a gente vai tossir? Ok. Esse colégio particular, que fica na região central de São Paulo, está fazendo uma campanha de conscientização sobre a doença. Além das aulas, as crianças aprendem lições práticas de higiene e também participam de uma campanha. Troque beijos e apertos de mão por um sorriso. Nossa cultura demonstra, é fundamental demonstrar afetividade por meio dos abraços e beijos. Estamos nos readaptando a esse novo momento. Estamos trabalhando com as crianças e com os nossos jovens uma forma diferente de cumprimentar-nos. E mesmo com todo esse esforço, metade dos alunos não compareceu à aula. Já a Leonara não quis faltar. Os adolescentes como você estão com medo? Acho que não, acho que a preocupação vem dos pais. Até porque o Covid-19, ele tem mais impacto na população idosa. Os adolescentes e crianças, eles são só intermediários da doença. A mãe da Leonara acredita que não existe motivo para pânico. E ela diz que a filha vai à escola até que as aulas sejam suspensas. Como nós somos de Rondônia, aí ela optou por assistir aulas online. Então ela vai viajar comigo, né, que eu retorno amanhã. Mas o resto está sendo tudo normal. Ou seja, a senhora pretende seguir as determinações oficiais. Exatamente, oficiais. A educação foi uma das primeiras áreas a sofrer os impactos do coronavírus no Brasil. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a anunciar a antecipação das férias escolares. Nós estamos preparados e tomando as medidas necessárias para evitar que essa crise fique muito aguda. Em São Paulo, o governador João Dória anunciou uma suspensão gradual das atividades em todas as escolas do estado. Nós estamos fundamentando as nossas decisões e medidas em orientações médicas. Especialistas da área da saúde defendem a paralisação das aulas e principalmente o fechamento das escolas. E a principal alegação deles é que a ingenuidade das crianças dificulta a prevenção. Quando elas tossem ou espirram, por exemplo, muitas não tomam os cuidados necessários. Além disso, elas passam o dia todo interagindo, se tocando, se abraçando, brincando. E mantê-las juntas em um ambiente fechado só aumentará o risco de contágio. Por mais que a escola tenha boa vontade, os diretores, os professores, né, não faz parte muito da nossa cultura, o que está extremamente errado. Então não adianta só disponibilizar o álcool gel em cada sala se a gente não está cobrando desses jovens, né, dessas crianças, para estarem realmente higienizando as mãos, para evitar o contato, né? Não é só passar o álcool gel na mão. E no Colégio de São Paulo, a campanha voltada para os alunos do ensino fundamental tem mostrado resultados. Crianças como a Adélia já sabem como se proteger. Lavar a mão e não ficar assim, assim. E não pode ficar, beijando as outras pessoas. Só tem que ter essas coisas. Você está tomando cuidado? Uhum. Como é que você está cumprimentando, então, os seus amigos? Fazendo corações e piscadinhas. E mesmo com todo esse esforço dos educadores, alguns pais ainda preferiram manter as crianças em casa. É o caso da Flávia, que tem 2 filhos que estudam no colégio. Ela diz que a decisão de não mandar os filhos para a escola é por causa da saúde deles e, por extensão, de toda a comunidade. Porque por uma decisão individual minha, as crianças, a gente corre muito pouco risco. Mas meus vizinhos, os meus amigos, os pais dos meus amigos, filhos de amigas minhas que têm questões de saúde, a gente precisa, de alguma forma, criar uma barreira para esse vírus. E a barreira é não se locomover, reduzir convívio social a mínimo. A única preocupação do Iago agora é arrumar o que fazer nesse período longe da escola. Tem um tempinho sem escola. O que você planeja para esse tempo? O que você espera poder fazer? Eu espero me divertir muito com meus amigos virtualmente. E se der, algum dia eu posso convidar algum amigo para vir para cá pra gente se divertir um pouco. Agora, a saudade da escola, você acha que você não vai sentir? Não. Muito bem.
O comércio de rua de São Paulo já sente os efeitos do coronavírus. A queda nas vendas dos eletrônicos tem variado de 20% a 90%. A situação na China, onde a pandemia começou, começa a se estabilizar, mas em vários países, como o nosso, o Brasil, o problema está apenas começando. Pelas ruas movimentadas do centro, dá para ver o medo estampado no rosto dos paulistanos. Medo escondido muitas vezes atrás de máscaras. Que aqui tem uma grande movimentação de pessoas e a gente não sabe quem tá e quem não tá. Então é melhor a gente se prevenir antes. Meu uso de máscara hoje é porque geralmente muitas pessoas não respeitam o limite do outro. Ele espirra em cima de você, ele tosse em cima de você. Então você é obrigado a se proteger. Mesmo os que não estavam protegidos assumiram a preocupação. Tem tantas outras doenças hoje no nosso país que matam até mais do que o coronavírus. Claro que a precaução ela nunca é demais, a gente tem que precaver sim, mas não deixar de lado as outras, né, e focar só nele. O movimento caiu bastante na região do comércio popular da capital mais rica do país. Basta olhar para a rua Santa Efigênia e perceber o drama de comerciantes como Rubens. Já estou aqui no centro quase 20 anos, é a primeira vez que acontece, tem essa crise no comércio em geral mesmo. Principalmente aqui no centro, que é muito difícil. Se andar na rua, aí você vai ver que a rua está vazia. Uma das saídas tem sido aumentar os preços. Quem depende totalmente da importação não vê alternativa quando percebe que os estoques estão caindo dia a dia. Eu fiz um estoque aqui para a empresa, para poder trabalhar mínimo 3 meses em dezembro. Um mês e meio, eu acredito que mais um mês e meio acaba, porque eu dependo 100% do produto importado. Na verdade não está chegando. E quem tem está vendendo um produto um pouco mais caro. Inclusive muita mercadoria aqui, tive que aumentar aí 20%, 30%. O Robson trabalha com serviços, mas não escapou do problema. Como técnico em manutenção, também depende da importação de peças que são usadas nos concertos. Mas ele sabe que quando conseguir encontrar mercadoria, vai ter outro problema: a alta do dólar. Junto com o coronavírus e o aumento do dólar, isso aí foi o que nos afetou mais ainda, porque as peças, produtos, acessórios, tudo isso teve um aumento muito grande por conta do aumento do dólar. E isso está sendo repassado justamente para os lojistas, né, para quem tem comércio, e acaba afetando também o consumidor final. O movimento, de fato, foi a primeira coisa que a gente sentiu aqui no comércio de São Paulo. 70% das empresas que fabricam eletrônicos têm reclamado da dificuldade de receber materiais dos países asiáticos. Entre eles, computadores, jogos eletrônicos e principalmente celulares. E é o consumidor que pode acabar sendo prejudicado 2 vezes. O primeiro impacto é já a falta do produto no mercado. Tá? Então você vai procurar lá o seu eletrônico e não vai encontrá-lo. Quando encontrar, vai encontrá-lo com um preço muito maior do que antes. Né? Os preços podem chegar facilmente a dobrar ou triplicarem, a depender do produto e a depender da demanda. Mesmo com os preços mais altos, os comerciantes acabam perdendo. É fácil perceber que os consumidores estão fugindo das compras com medo das aglomerações e até do futuro da economia. Quem continua lá, firmes e fortes, esperando as coisas melhorarem, são os comerciantes. Bom, e os economistas aconselham, se você puder esperar um pouco para comprar eletrônicos que precisa, tudo bem, ótimo, mas se precisar mesmo do produto, pesquise muito o preço, porque você já pode estar com gastos extras, como, por exemplo, o álcool em gel, que subiu 161% desde a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Atenção você que busca por uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Confira agora as ofertas de empregos disponíveis na região. Vendedor interno, caixa, gerente de vendas, vendas e serviços internos, motorista, chefe de cozinha, auxiliar de cozinha, soldador montador, consultora interna, auxiliar de eletricista, mecânico, administrador, vendedor interno, assistente administrativo, assistente financeiro, recepcionista, comercial, advogado, ajudante de motorista, desenvolvedor com experiência,
gerente de loja, confeiteira, auxiliar de entrega e montagem, assistência técnica de celulares, subgerente de loja de informática, revendedora semijoias, serviços gerais, enfermeiro, assistente de PCP, auxiliar de produção, eletricista industrial, estoquista, auxiliar de expedição. Interessados devem buscar mais informações através do portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, assicri.com.br, na aba Banco de Talentos. A seguir, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina anunciou o cancelamento das sessões ordinárias e também das reuniões programadas para esta semana. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina anunciou o cancelamento das sessões ordinárias e também das reuniões programadas para o Parlamento do Estado nesta semana. Confira. Depois de restringir o acesso aos prédios do Poder Legislativo Estadual para evitar a infecção e a propagação do coronavírus nos ambientes do Parlamento catarinense, agora, a mesa diretora da Assembleia Legislativa cancelou também as sessões ordinárias e reuniões das comissões permanentes programadas para esta semana. A intenção é avaliar a evolução da doença no decorrer dos próximos dias para definir a agenda dos trabalhos legislativos. Assim, nas semanas seguintes, o Parlamento catarinense garante ao público a participação nas discussões de projetos importantes que estão tramitando na casa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, mantém o compromisso do Poder Legislativo Estadual de garantir amplo debate com a sociedade sobre temas considerados sensíveis, como a proposta de reforma da Previdência dos servidores públicos, por exemplo. Na sexta-feira passada, o primeiro ato da mesa, publicado pela Assembleia Legislativa, determinou que só teriam acesso ao Palácio Barriga Verde e à unidade administrativa do Parlamento, no centro de Florianópolis, servidores, policiais militares, autoridades e outros grupos que obrigatoriamente precisariam passar por aqui. O acesso fica restrito a quem apresentar crachá ou fizer credenciamento. Tinham sido proibidos apenas os eventos coletivos de maior porte, com grande aglomeração de pessoas. A decisão inicial acompanhou medidas já adotadas pelo Congresso Nacional e por outras assembleias legislativas do país, com base em orientação da Organização Mundial da Saúde, que no último dia 11 declarou como pandemia a infecção humana pelo vírus Covid-19. Agora, diante da possibilidade de as próprias reuniões de comissão e as sessões atraírem grande público neste mês, foi preciso ampliar a medida. Na semana que vem, os deputados e a direção da Assembleia devem se reunir para avaliar a continuidade ou não das ações. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.